Prontinho, estamos de volta. Só aguardando a Rai aceitar o convite. Ótimo. Voltei, Sumiu de Preta. novo, Rai. Sumi. Sumiu, É porque você hoje já o aparece. Instagram não quer me ver, não. Já aceitei essa realidade. Tô até me acostumando aqui com toda essa questão. Mas e aí? A gente estava falando sobre Por que que a voz trava? por Quando que a que a voz gente... trava. Isso. Sim, então, está relacionado a isso que eu tinha frisado, né? A questão do conflito de emoções. Conflito de emoções, mais a questão da carga emocional que está muito forte, tendendo tanto para uma coisa quanto para a outra. Você poderia falar, então, pra gente como é que isso acontece na parte fisiológica? A respeito da emoção, por que que... Por que que falha? Se tem pacientes que ficam tem esse prognóstico assim de falhar muito na voz quando tá falando. Se tem, claro! Falando é. já de questão de alteração vocal. A Uhum. voz falhar, a gente pode... O que que faz a voz acontecer? Justamente essa vibração de prega vocal. Quando elas estão vibrando com a saída de ar, gera voz. Então, alguma coisa nesse processo de vibração tá interrupta, não tá coerente, não tá coordenado, então a voz falha. Pode ser por fenda, abertura na prega vocal, com uma passagem de ar, que não ocorre essa coaptação das pregas vocais para surgir a voz, originar a voz. Então, a voz não vai acontecer, vai haver falhas na voz. Fraqueza da própria musculatura da prega vocal, ela não ter essa resistência com a saída de ar. Falta de hidratação das pregas vocais, ela não vai ter também força para vibrar. E também a própria qualidade da voz influencia também. Porque a hidratação da prega vocal, ela vai fazer com que a superfície, a mucosa da prega vocal, faça com que o som fique mais claro, mais límpido. Então, tem todas essas questões de alimentação do paciente, a questão dos hábitos do paciente, isso tudo vai influenciar no comportamento vocal. Ser fumante ou não, fazer uso de anabolizantes, drogas ilícitas, os medicamentos que o paciente usa também influenciam diretamente na qualidade da voz. Então, tem N motivos que pode corroborar de uma forma negativa para a produção da voz. Sim, exatamente. O Caio, ele postou da trava quando a gente está com a tensão muito grande, né? Foi exatamente isso que eu falei. Isso. Então a gente pode falar um pouquinho dessa questão do músculo, de como é que funciona essa questão do músculo na nossa voz. Eu voltei, né? Entendi. Voltou, agora voltou. Porque eu descobri agora a técnica, como é que faz. Ai, meu Deus, lá vem. Eu tenho técnica para tudo, gente. A técnica foi alguém me ligar, aí quando alguém me liga eu desligo e volto, aí volta a minha imagem. Gente do céu, chocada. Agora essa pergunta do Caio aqui, os músculos da garganta dão umas travadas quando a tensão aumenta. Quando a gente fala no músculo da garganta, a gente pensa lá dentro, mas a gente também tem a musculatura extrínseca. Então, a pessoa ansiosa, uma pessoa com a respiração incorreta, pega aqui no ombro, vai ter uma musculatura rígida, uma musculatura tensa. Dá uma apertadinha aqui, vai sentir dor, vai sentir tensão. Então, quando a gente fala na musculatura da garganta, a gente também pode associar a musculatura extrínseca. Então, a gente precisa de relaxamento na cervical? Precisamos. Precisamos de relaxamento de ombros? Precisamos. Tudo bem? Então, só esse simples relaxamento já ajuda demais. Na musculatura da garganta, a tensão. O que é sinal muito de tensão? Uma voz que ela não muda. Uma voz que é sempre a mesma, que não tem essas variações de intensidade, variações de frequência. Se a gente for partir por uma personalidade da pessoa, você pode ver que é uma pessoa, às vezes, indiferente, uma pessoa introvertida, uma pessoa apática, uma pessoa que não quer parte com nada. Caio, por favor, não tô falando que é o seu caso, tá bom? Meu Deus, me perdoe. Tô falando que pode ser compatível com isso também. Por quê?
Realmente uma pessoa muito falante, se ela não movimenta muito a garganta, não movimenta muito a laringe, a gente não vai ter mobilidade de laringe. Se a gente não tem mobilidade de laringe, a gente não tem relaxamento das musculaturas extrínsecas e intrínsecas da laringe também. Tudo bem? Uhum. Agora também, falar demais, conversar muito, falar em alta intensidade, querer colocar padrões vocais que não é coerente com o sexo, com a nossa idade, com a nossa profissão, e isso também faz a garganta dar umas travadas. Porque a gente vai forçar a musculatura numa força, numa intensidade que pela própria fisiologia dela, estrutura dela, não seja possível. Uhum. Sim, e aí a gente tem que pensar por que a pessoa está colocando tanta atenção na voz. Qual é o motivo? Nossa, Rai, tem tantos. De fone, de psico, acho que tem vários, né? Caramba! A primeira delas, acredito eu, falta de conhecimento de como funciona a voz. É muito importante entender a fisiologia, o que acontece com a voz. Eu coloco atenção por quê? Porque eu quero aumentar a intensidade da voz, eu quero falar mais alto, porque eu quero mudar o padrão da minha voz, eu quero deixar uma voz mais aguda, mais grave. O que eu estou fazendo? O que eu quero para eu estar botando muita atenção na minha voz? Lembrando, novamente, a respiração. Eu, com uma respiração coordenada, eu vou tensionar a voz. Se eu tiver uma fenda, eu vou tensionar minha voz, porque tá saindo muito escape de ar. Então, a minha tendência é fazer força na prega vocal para que a voz possa sair. Então, são N motivos fonoaudiológicos que precisam, sim, aí ser investigados, ser avaliados para otorrino, de fato, uma avaliação clínica. Aí, dependendo do comportamento, com certeza, aí vem a parte da psico, para associar nesse trabalho, pra gente, poxa, ó, você tá botando muita atenção na voz por causa do seu comportamento, por causa do seu temperamento, dos seus pensamentos. No seu ponto de vista, Rai, por que a pessoa coloca muita atenção na voz? O que está acontecendo naquela situação, né? Por que naquela situação a pessoa utilizou da tensão na voz, da tensão no músculo para se comunicar, para falar com esse outro? Aumento de intensidade vocal. Aumenta a intensidade vocal. Aquele momento. Aí é onde eu jogo novamente falta de conhecimento da fisiologia. Porque para eu aumentar a intensidade da minha voz, eu não preciso utilizar laringe. Eu não preciso colocar atenção em laringe. O que eu preciso? Botar mais força na saída de ar. Então eu uso diafragma. Então onde está o problema? Aí entra a questão da pessoa querer aumentar a intensidade da voz por algum motivo e como que ela tem utilizado das estratégias dela, da fisiologia dela, para aumentar essa intensidade da voz. Ou seja, nas escolas deveriam ter quais matérias? A como? Devia ter tudo, gente. Tanto que é lei fono nas escolas, mas não tem, infelizmente. É mesmo? Nem todas as escolas têm fono. É muito raro, muito, muito, muito raro. Sim, porque assim, é uma educação da voz, né? É a gente compreender e entender como é que funciona esses movimentos, mas mesmo assim eu acho que mesmo se a gente tivesse esse conhecimento, as nossas emoções ainda iriam atingir a nossa voz, você entende? Isso, porque entendo. Igual a Fono falou, né? Uma Fono comentou que até nós que somos fono, às vezes acontece alguma coisa nesse sentido, assim, em relação à nossa própria voz e fala, né? Por quê? Envolve, sim, o conhecimento fisiológico, ajuda maravilha. Inclusive, eu quero várias dicas aqui para os meus relaxamentos de voz. Com certeza. Vamos passar umas meditações aí. Mesmo você tendo, às vezes, esse conhecimento, por exemplo, um conhecimento de que eu vou ficar hidratada se eu beber água. Eu tenho esse conhecimento. Só que aí, o que eu vou fazer? Esqueço de beber água o dia inteiro. Né? Então, claro que faz parte a gente saber, poxa, aqui ó, faz parte tomar água, faz bem. Mesmo assim, a gente deixa de tomar. Por que você está deixando de tomar?
Por que você está deixando de utilizar essa sua faringe aí? É faringe, né? A laringe, que fica presa ao vocal. É, laringe. Depois eu faço um curso de fono, vai dar tudo certo. Adorei. Então, quando a gente utiliza, a gente sabe, a gente pode até ter conhecimento, só que uma coisa que a gente não tem controle total é das nossas emoções. Então, por que que eu estou deixando de usar a minha laringe? Por que que eu estou deixando de tomar um copo de água? Por que que eu não estou me cuidando com tal alimentação? Por que que eu não, né? Por que que eu não estou utilizando desses conhecimentos racionais, sendo que eu conheço? Aí sabe o que eu falo pro meu paciente? Eu olho assim, ainda bem que a laringe é sua. Pois é. Aí é onde tem aquela questão de tomar como prioridade o tratamento, tomar como prioridade a saúde, tomar como prioridade a si mesmo. Uhum. Então, qual ponto que eu queria chegar? É que você tem que entender, você não tem que, né? Se você quiser compreender por que você está nesse processo aí de dificuldade com a fala, você tem que não, gente. Você vai ter que compreender por que emoções você está colocando naquela determinada situação que está te causando esse tipo de dificuldade na sua fala, na sua voz, está te causando, inclusive, problemas, né? Em relação, por exemplo, a quem fica muito rouco por muito tempo, né? Dificuldades nesse sentido. Que tipo de emoções que você está colocando ali e por quê? Geralmente nem tem a ver com a situação do presente. É verdade. Que muitas vezes não tem a ver. Tem a ver com outra situação que você passou lá em determinado momento da sua vida, que a gente sempre está acessando nossas emoções, tudo que aconteceu com a gente, nossas experiências passadas. Trazendo para essa situação agora, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação em público, e aí eu tenho que falar para um número de pessoas, eu tenho que me expor, eu tenho que falar em frente a uma figura de autoridade ali, do professor, de quem está me avaliando, as pessoas vão estar me avaliando. Isso. Né? Qual foi a situação que você já passou com essa questão da exposição lá atrás, que te remete agora, nesse presente momento? É verdade. A pessoa é resultado das experiências que ela vive. Isso. Né? Então, se alguma coisa a traumatizou, ela vai levar isso para a vida dela, seja lá de uma forma positiva, de uma forma negativa. O engraçado, assim, não engraçado, mas é que as pessoas tomam para si, é muito nítido, as experiências ruins e abraçam aquilo como se fosse a única verdade, como se vai ser sempre daquela forma, como se aconteceu, sempre vai ser assim. Se uma pessoa fez aquilo, todo mundo vai ter a mesma visão. Se uma pessoa vê a gagueira de uma forma ruim, todas vão ver dessa forma. Exatamente. O que não é o caso, né? Isso. Mas essas memórias ficam registradas. E se a gente não começa a entender, né? Eu não estou falando aqui, gente, de forma nenhuma que uma pessoa que tem gagueira ou algum tipo de transtorno na fala, né, vá curar com psicólogo. Não estou falando isso, que eu também não sou Deus. A gente não é Deus. Né? Não é isso. A gente faz parte da terapia. Faz parte. Não é que ela vá parar de ficar gaga ou que ela vá parar de ter uma disfonia, sei lá, os termos, né? Tem vários termos aí tem vários tipos de transtornos da fala. Então não é que ela vai deixar de ser, mas ela pode ir diminuindo a frequência. Porque às vezes uma experiência, um sentimento está tão arraigado que só com um tempo muito assim, muito tempo depois que ela pode conseguir de fato
a Uhum. ficar ou não 100%. Isso vai depender de cada caso e de como a pessoa É verdade. vivencia aquela situação, né? Então, Isso. assim, Rai, Desculpa, Rai, pode falar. Desculpa, te cortei. não, pode falar. Não, era só uma pergunta que fizeram aqui que eu achei super interessante. Mas pode falar que eu retorno na pergunta depois. Tá. Então, o que acontece? A gente só vai ajudar ele a entender quais momentos, né, que ele pode recorrer ali a um outro tipo de tonalidade, né, uma outra frequência. Olha, eu dando aula de fono aqui, nada. Que isso? Da sua experiência clínica, mas é isso mesmo. Como ele vai, no caso dos psicólogos, né, quando eles vão trabalhar com a pessoa, como ele vai quebrar certas crenças em relação a essa figura do outro, Uhum. né, que ajuda já bastante, porque aí vai diminuir o estresse em relação a essa figura. Com certeza. E né? até também a expectativa dele sobre a voz. Porque não é porque a voz é ruim que ele vai ter que ter uma expectativa negativa. Não, se uma pessoa tá com uma disfonia absurda e não vai poder trabalhar, a expectativa dela com certeza vai cair. Mas, poxa, ela pode procurar outros meios. Eu posso deixar de falar alto no meio da sala e usar amplificadores. É uma opção. Eu vou estar usando a minha voz com amplificador. Eu posso deixar de falar alto na frente da minha sala e fazer trabalhos em grupos com os meus alunos. Eu tô com a voz muito ruim, ótimo, vou pedir um trabalho para a semana que vem. Então, eu posso colocar outras expectativas na minha voz, mudando as estratégias de uso dela. Uhum. Exatamente, são vários tipos de estratégia. Qual foi a pergunta que você tinha visto aí, que você achou interessante? É da Daniela. Daniela, adorei a sua pergunta. Acho que emoções não causam uma fenda. Eu acho, mas achou certo. Mas as emoções interferem numa fenda já existente. Principalmente para quem não sabe usar a voz. Isso é verdade. E você resumiu, fenda de fato é para quem não usa a voz. Mas ela faz parte de disfonia funcional. O mau uso da voz. Não que ela é uma lesão da voz, tipo nódulos vocais, os famosos calos vocais. Não é da mesma classificação. Mas o Fenda porquê seria que o quê? as fendas... A prega vocal, ela é assim. Tudo bem? Então, quando a gente fala, elas ficam vibrando. A fenda, vou botar uma aqui, fusiforme. Então, ela vai ficar abertinha assim. Então, aqui onde está aberto, ela não está encostada. Ou seja, vai ter escape de ar. Ela só vai vibrar aqui. Então, vai ser aquela voz cansada, aquela voz sussurrada. Aí eu coloco tensão para falar, enfim. Claro, a emoção em si não vai fazer essa abertura. Existem vários tipos de fenda, tá? Essa aqui é uma delas. Não vai causar fenda. Pá, tô emocionada, ansiosa, pá. Mas vamos pensar na fisiologia da fenda. O que é? Tensão em prega vocal e coordenação da saída de ar para fazer essa vibração. Então, eu tô colocando muita tensão em pontos específicos, aqui e aqui. Então, aqui no meio vai ter essa abertura para escape de ar. Concorda comigo que comportamentos psicológicos, ansiedade, depressão, nervosismo, eles outras alterações vão influenciar no padrão respiratório da pessoa? Agora, vamos pensar num indivíduo gago. Ele sente dor, assim, descomunal na região do abdômen por ter essa coordenação de respiração. Esse é um exemplo. Então, se eu vou ter a respiração incoordenada, então, na minha inspiração, eu vou já querer fazer a expiração, mas está algo muito descoordenado. Então, pelo fato da minha respiração estar incoordenada, eu também posso pensar em uma coordenação na vibração de prega vocal, porque a respiração também vai estar. Então, a longo prazo, a muito longo prazo, eu posso sim gerar uma fenda. Tudo bem? Mas não é sempre. Ansioso, depressivo e outros comportamentos psicológicos vão gerar fenda? Não. Tá bom? Mas a gente pode associar isso também. Esse daí, por exemplo, seria o caso de uma pessoa quando ela fica cansada depois de correr? O de fenda, essas coisas? Desculpa, Rai. Não, Isso. não. Não? Não Ela tem já nada a ver, tem não. essa fenda, nasceu assim, como é que é? Tem casos que a fenda vai desenvolvendo porque a gente tem uma predisposição.
Mulheres, por exemplo, é super comum, é capaz de eu ter nem saber, mas acredito que eu tenha, fenda triangular médio posterior. É um triângulozinho mesmo, bem pequenininho assim, na região posterior da prega vocal. É super comum, tudo bem? Mas as outras pessoas podem desenvolver justamente por isso, por coordenação da respiração e mau então uso pode das pregas desenvolver. vocais. Pode desenvolver, associado ou não com lesões, enfim, são vários tipos que representam vários comportamentos vocais. Uhum. Eu lembrei aqui de outra situação aqui, em relação a pessoas que não terminam a frase quando elas estão falando. Elas vão falando, só que a última palavra elas nunca terminam, elas já vão emendando na próxima frase. Sim. Você já pegou E algum ela vai caso cortando. assim? Ela Nunca corta. peguei esse caso. Já peguei muito caso de revisão. Ela começa a falar uma coisa e ela muda o que ela ia dizer. No exemplo que eu te falei. Ontem eu fui na escola da Rai. Eu ia falar casa, mas falei escola. Aí, na hora daquele tchan, aquela mudada. A pessoa faz muito isso? Quando ela busca o tratamento? E tem muito comum também o tal de intrusão de segmento. É super comum também em pacientes gagos e até com taquifemia, que eu posso dizer que é uma gagueira evoluída. A pessoa ela vai falando e pelo fato dela ter medo de um som, que ocorre que é o loss da gagueira, que são os pontos onde a gagueira vai ocorrer, o bloqueio, a pausa tensa. Então, nesse momento que ela sabe que vai ter um som que ela vai bloquear, ela coloca palavras nada a ver ali dentro. Ela coloca sons também nada a ver ali dentro, que não faz nexo com o que ela ia dizer. Isso também é muito comum acontecer. Uhum. Sim, eu estava pensando nesses casos, porque o que acontece? Ali a Nayara falou. Meu pai direto termina a frase com e coisa. Tipo, perde o raciocínio. Perde o raciocínio. Então, por isso que tem essa questão das dificuldades linguísticas, de evocar palavras, velocidade de raciocínio, velocidade de processamento, evocação lexical. Por isso que se perde. Por isso a importância de falar pausadamente para a gente ganhar tempo para ouvir o que a gente está dizendo. Gente, vamos falar pausadamente. Só que eu sei que isso não vai acontecer direto, porque às vezes a gente meio que dá um descontrole, né? Mas o que acontece? Nesses casos, por exemplo, agora eu usei um recurso. Ao invés de eu pausar a minha fala, eu fiquei buscando, né? As interjeições, as hesitações. Mas isso é super comum. Gente, dentro da disfluência, a disfluência é isso, rupturas no fluxo da fala, tá bom? E o que é a gagueira? São rupturas específicas que ocorrem dentro da gagueira. Os bloqueios, repetição de palavras, de 3 ou mais palavras, pausas tensas, as intrusões de segmentos, enfim, são muitas características. São as disfluências gagas. E tem as disfluências comuns, que foi esse caso da Rai. Parar para pensar, mas isso, em grande quantidade, pode se tornar uma gagueira. Eu te falei um caso de uma paciente que eu atendi, lembra? Que ela só falava... e a gente não entendia nada. E era difícil. Ela, em 10 palavras que ela falava, uma era de fato o conteúdo que ela queria passar. Ou seja, aí um conflito, né, do que vai falar, troca assim, uma certa pressa em falar, em explicar o que está acontecendo. Aí acaba que isso tudo, a gente for pensar como é que esse pensamento está funcionando. Porque para a gente falar bem, a gente precisa organizar bem os nossos pensamentos. A gente precisa estar com o pensamento organizado e com a mente de certa forma relaxada, né? Então, assim, usando esses 2 pontos que a gente consegue ali ir trabalhando nessa parte para que ela se organize, porque antes da gente falar, a gente pensa. É verdade. Né?
Então, antes da gente se expressar, a gente pensa. Não tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu falei sem pensar. Você pensou isso em algum momento? Sim, não foi naquele momento. Mas você já pensou sim. E antes? Verdade. Ou então quando a pessoa fala, nossa, eu bebi, nem sei o que eu falei, eu não queria dizer aquilo. Não, queria. Você só estava mais relaxado para dizer aquilo. Só isso, por isso que saiu naquele momento. Então, Adorei assim, essa reflexão. Então, assim, o que acontece? Nós pensamos, antes organizamos esses pensamentos do que a gente vai falar, porque é muito rápido, gente. O processamento é muito rápido do nosso cérebro. E, de certa forma, a gente já veio refletindo sobre aquelas questões antes. Por exemplo, quando a gente veio falar aqui sobre essa questão da fala e da voz. A gente fez um roteiro, a gente escreveu, a gente precisou organizar, de certa forma, um pensamento. Tem pessoas que conseguem fazer naturalmente, sem escrever nada. Elas já organizam rapidamente o pensamento, sem nenhum roteiro. Só que quando a gente ainda está nesse exercício de organizar, a gente precisa escrever e ver o que a gente vai falar aos pontos, quais são ali o desenvolvimento das falas, né, que a gente vai expressar. Então, quando a gente, por exemplo, vai falar, a gente tem essa questão de organizar antes para a gente falar. Quando a pessoa está com o pensamento muito desorganizado, é muito difícil para ela se expressar, para ela se comunicar. Inclusive, pessoas que nunca foram na terapia, não todos os casos, tá, gente? Mas muitas pessoas que vão pela primeira vez. É tanta coisa na cabeça, tantas emoções, tantas questões, que ela fica calada. E aí vai falar de uma coisa e coloca outra. Por quê? Não tá com o pensamento organizado, de certa forma. Tem muita confusão. Ali tem muitos nós, né, que a gente vai desatando com o tempo, né, mas que a princípio, no início, justamente por falar de emoções, que são coisas mais complicadas de se falar, muito mais. Se uma aula é complicado, imagina você falar das suas emoções, coisas que a gente não fica falando o tempo todo, né? Muitas vezes a gente fala de muitas amenidades, de o que aconteceu lá não sei aonde, de fulano de tal. Mas e aí? O que você está sentindo? Aí que vem a questão, né? O que você está sentindo? Porque as nossas emoções não são tão assim claras para nós o tempo inteiro. Não é um exercício que a gente faz o tempo inteiro, de falar sobre as emoções. Então acaba que isso acontece. É como se fosse uma... Pode falar, Rai, desculpa. É como se fosse mesmo esse conflito ali do que está acontecendo, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer. E o que acontece? Você começa a organizar na terapia, na psicoterapia, a sua fala. Você começa a fazer esse exercício naturalmente. Você começa a conseguir falar de você, da sua história. Coisas que às vezes estavam tão ali para dentro, tão no fundo lá do seu inconsciente, que você não estava falando, que estava difícil de falar, que estava difícil de se expressar, né? E essa abertura de tratamento com psico é tão importante, porque eu já vivenciei experiências em clínica na qual o paciente gago não queria se abrir com medo do seu problema, com medo do julgamento. E se ele tivesse passado anteriormente, previamente, pelo psicólogo para trabalhar os ajustes comportamentais, os ajustes de pensamento, os ajustes da emoção, nossa, seria muito mais leve. Acabou que, em terapia, esse paciente tinha umas outras comorbidades, não da gagueira, mas do processamento auditivo.
Não, porque tem essa relação também da gagueira com o transtorno do processamento aditivo, TPAC, e as outras comorbidades que ele tinha de aprendizado. E durante as avaliações ele não queria abrir a boca para fazer a leitura do texto, das palavras, para poder ter um parâmetro da leitura dele, o parâmetro da escrita, o parâmetro da narrativa. E quando ele se deparava com uma dificuldade, ele passo. Quando ele se deparava com uma barreira, passo. Ele tentava e quando ele via que não conseguia, ele passo. E foi uma coisa assim muito fechada, foi quando ele conseguiu se abrir, falar o porquê que ele era muito introvertido, o porquê que ele era calado. E o chocante era que ele era muito quieto, muito calado, por causa da gagueira. A gagueira dele, assim, absurda, severa mesmo. E ele tinha essa gagueira tão forte, tão firme, que ele era introvertido, internalizado e era um aluno de destaque. Por ser quieto dentro de sala. A professora o colocou como destaque na sala de aula porque ele não abria a boca para conversar, colocou ele como destaque na sala de aula porque ele não brigava, porque ele fazia as atividades de levar o papel para a professora, nananana, porque ele era quietinho, ficava no canto dele, não dava trabalho nenhum. Eu parei assim, quando ele me contou o porquê daquele fechamento, daquela coisa fúnebre que ele guardava dentro dele, eu, caramba. Como a professora não conseguiu ver isso, não conseguiu identificar esses outros fatores? E é o que eu falo para os meus pacientes gatos. Após o momento dele conseguir internalizar e dizer eu sou gago, é que a gente entra naquela parte. A pessoa ri de você, a pessoa zomba de você, a pessoa acha engraçado vídeos de gago, a pessoa acha engraçado isso, aquilo. Afinal, quem precisa de tratamento? Você ou ele? Aí a pessoa para e pensa, caramba, é verdade. Não que ela vai parar o tratamento de forma alguma, mas ela vê que ela não é um monstro, que é uma situação que pode ser enfrentada e vencida. E que o outro, que está lá do outro lado, com essas ações de julgamento, com essas ações de apontamento, eles também precisam serem tratados. Porque não conseguem enxergar a dor do outro, não conseguem ter compaixão e nem a empatia. Então, o que eu penso nesse caso? Completando aí, que a gente veio falando em relação a esse comportamento do gago. Muitas vezes, a maior parte dos nossos problemas não está necessariamente só fora. Então, assim, tem a forma como ele internaliza. Às vezes, uma pessoa riu, às vezes não foi nem dele. Isso! E aí ele já acha que foi dele. Por quê? Isso está interno também. Verdade. Ele primeiro está se julgando. Primeiro, antes de você achar que qualquer pessoa está te julgando, você já se julgou. Antes de você achar que o outro está te olhando de uma forma ou de outra, você se olhou assim. Você se criticou. Você está se criticando. É verdade. E eu acho que essa visão a gente pode tirar além do gago. E de forma geral. Aí é onde entra o nosso tema. Os comportamentos vocais, em geral. Comportamento psicológico dentro das dificuldades de fala, dificuldades de voz. O travar diante de autoridades ou diante de apresentações, de trabalhos e tudo mais. E outras questões de comportamentos vocais. A gente pode voltar esse olhar também. Exatamente. Porque, assim, vai ser muito difícil se a gente tentar ter controle total das outras pessoas. Porque o que acontece? Nem todo mundo está preocupado em tratar bem a outra pessoa, melhorar como pessoa. Nem todo mundo e não vai estar, às vezes. O que acontece? A gente pode melhorar essa visão que a gente tem de nós mesmos, né? Se punir menos, se castigar menos, se criticar menos, para que a gente se coloque nessas situações também, no caso, né? Então, isso que é interessante trabalhar é fortalecer realmente o ego dessa pessoa, a princípio, na terapia, né? Para que ela
possa, ali, de certa forma, encontrar mecanismos de se defender também. Uhum. Né? Porque Concordo. daí vai ser um trabalho eficaz nesse sentido, né? Isso. Porque a pessoa, ela vai estar fazendo ali, primeiramente, de como ela internalizou essas coisas para ela. Como eu digo, às vezes uma pessoa pode estar falando alguma coisa e a outra não está olhando. Aí você já vai pensar, não está prestando atenção em mim, não está ouvindo o que eu estou falando, está no mundo da lua, isso e aquilo. Só que às vezes a pessoa, ela se concentra assim, olhando para outra coisa. Isso. Atenção seletiva, né? E compartilhada também. Exatamente. Aí é exatamente o que acontece, né? Às vezes olhar para esse olhar que a pessoa tem dela em relação a ela mesma também é importante. Isso, é verdade. Uma coisa também que tem ajudado muito E o que você falou aí rapidinho, só para não esquecer do caso que você falou, do garoto. O que aconteceu ali? Vamos fazer uma análise desse momento. O que aconteceu ali nesse momento, que a gente gosta de analisar? O que aconteceu nesse momento ali em que ele se abriu para o tratamento? Que ele se abriu para... se permitiu desabafar. Se permitiu. Exatamente isso. Quando você acessou ali uma emoção dele e que ele conseguiu expressar essa emoção. Aí o que aconteceu? Baixou a guarda. Baixou Super a guarda. Baixou. Que depois ele chegava e conversava com a gente, não se preocupava com a gagueira. Tanto que ele gaguejava, a gente só ficava olhando, esperando ele terminar e ficava lá, ó, para um som sair. Ele super fluido assim, no tempo dele, super tranquilo. Nossa, super abaixou a guarda. Sim, o que estava relacionado ali? Ele chegou lá pensando, vão achar isso de mim. Porque ele já está acostumado com a visão dele, né? E com a visão que as pessoas geralmente completam uma frase do gago. Geralmente completa o que ele vai falar, um pensamento dele. Não pode ser feito, gente. Não pode ser feito isso. Nunca, em hipótese alguma, peça para um gago ficar calmo, relaxar, ficar tranquilo. Nunca complete o que ele tá tentando dizer. Deixe ele no tempo dele, na maneira dele. Desculpa. Ele pode travar lá durante 1 minuto em um som, é o tempo dele. Só respeite e interaja. Sim. E o que aconteceu nesse caso aí que você tá falando? Ele veio com a guarda lá em cima. Porque ele mesmo estava se olhando daquela forma ali, e o que geralmente as pessoas fazem querendo ajudar, às vezes pode atrapalhar, né? Um pouquinho no caso. Nem todo mundo tem essas informações, gente. Segue a vida, né? Então, o que acontece nesse caso? Quando você acessou, fez diferente do que ele estava esperando, que ele estava esperando que você ficasse ali, bora, faz isso, né? Vamos fazer esse exercício. Só que você fez o contrário. Você falou o que você está sentindo, o que você sente. Você acessou a emoção dele. E quando você faz esse tipo de coisa, quando você fez isso com ele, ele percebeu, não. Ela não vai me olhar com aquele olhar que eu tô acostumada. Isso. Que eu me vejo. Né? Que eu geralmente passo nas minhas situações cotidianas. Então, o que ele fez? Baixou. Ele se permitiu expressar, porque ali ele percebeu que era um lugar onde ele podia se expressar. Com certeza. Ele podia fluir de uma forma assim melhor. Justamente porque se você ficasse lá insistindo nessa questão, né, prática e tudo mais, você fez o quê? Vamos baixar a guarda primeiro, depois a gente faz exercício. Aí ele Com certeza. O que ele fez? Pegou uma confiança em você e no seu trabalho como pessoa, não só como profissional.
Porque, gente, antes de uma pessoa pegar confiança num profissional, a gente pega confiança na pessoa. Com certeza. E vice-versa também. Porque eu vi não como um paciente apenas, que está lá no meu consultório para solucionar um problema, mas como um ser humano que está enfrentando um problema, uma dificuldade. Sim, exatamente. E nessa comunicação, quando a gente vai buscar ajuda, em qualquer que seja a área que a gente vai buscar ajuda, né, a gente já vai com um certo tipo de armas, né, de mecanismo. Por quê? Aquele tipo de recurso que você utiliza ali na sua vida toda é uma forma que você encontrou de se defender Isso. do mundo. É uma forma, um sintoma que faz parte da sua história de vida e que de alguma forma te ajudou. Por isso que ele está lá. Né? Mas ele não é necessário, mas não é necessário carregá-lo sempre. Porque nem não todo é necessário. mundo vai agir como utilizou, agiram no início. A pessoa utilizou, exatamente, perfeito. A pessoa, ela pode recorrer a outros mecanismos para se defender. É isso que a gente vai trabalhar, essas questões que a gente vai trabalhar. A pessoa, ela pode recorrer a outros recursos, assim como provavelmente você trabalha lá na fala. Ela pode recorrer a outros recursos da fala para conseguir se expressar melhor, né? Com certeza. Você que trabalha no jornalismo, com repórteres, tem essa questão de como é que vai se expressar melhor para as pessoas. Com certeza. E a personalidade implica nisso. Porque é fato que o padrão da minha voz, esse padrão mais agudo, dependendo do momento, do humor até infantilizado, faz parte da minha personalidade. E dentro do jornalismo, embora já tenha quebrado esse padrão de uma voz mais posteriorizada e mais grave, muitas pessoas querem ter esse padrão, mas é difícil chegar até esse padrão, porque o comportamento não permite. A pessoa é muito expansiva, a pessoa fala sorrindo, então o padrão vocal dela vai ser mais agudo, o registro mais alto, a ressonância faríngea, vai ser tudo modificado conforme a personalidade dela. Sim, e como a gente trazendo lá do início que a gente comentou, né? É o conjunto, é a personalidade. Não adianta você querer ter outro tipo de voz. Isso. Você pode melhorar a sua voz, a sua fala dentro do seu conjunto, dentro da sua personalidade. Agora, você querer ter outro tipo de voz, por exemplo, por isso que a gente tem vários tipos de cantores que utilizam vários tipos de... como é que eu posso dizer? Que tem, Fala assim, que cada um que tem uma acústica. Dentro de cada música a gente vai utilizar uma acústica diferente de voz, de tonalidade. Cada um tom, essas coisas, né? Existem diversos tipos de músicas justamente por isso. Porque cada pessoa vai se adequando ali. Não é que uma pessoa tenha uma voz feia. Não existe isso. Ela pode estar, assim, utilizando de um recurso ruim para expressar isso. Com certeza. Absoluto. Não existe voz normal. Isso não foi categorizado até agora. Não existe voz normal. O que existe é a tal da eufonia, a sensação de voz normal. E o que existe, o que foi padronizado, foi o aspecto de sensação de voz normal. Para não dizer que era uma voz normal. Que isso não existe. Então, a literatura classificou a qualidade vocal, qualidade de ressonância e tudo mais, pra gente classificar a voz ali dentro. Mas não existe esse padrão mesmo de voz normal. Sim, inclusive, por exemplo, na música, que eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive, que eu estava andando de Uber, e aí ele tava falando pra mim, porque eu sou cantor. Aí eu, é mesmo? E como é que é isso? E você tá trabalhando com isso? Aí ele foi falando. Aí ele falou, você tá só deixando eu falar, eu acho que você é da área da música também, né? Porque você tem uma voz. Eu falei, gente, eu nunca passei pela música, eu nem sabia que eu tinha certa tonalidade. Ele falou,
tom de voz para isso. Aí ele falou: não, mas dentro desse tipo de ritmo, dentro desse tipo de acústica, você se daria bem. Ou seja, não é que a sua voz é feia, é o tipo de situação que você vai colocando, o tipo de acústica que permite, no caso, do sentido de é mais favorável para você. Isso. Adorei. Rai, fizeram aqui 2 perguntas. E as dicas de relaxamento? E a outra, que eu acho que a gente já pode deixar essa no final, e responder um monte de dicas de relaxamento. De relaxamento, eu tenho certeza. Um monte bem legal. Se existe voz saudável. Existe sim voz saudável, que entra dentro dessa percepção de eufonia, essa sensação de voz normal. Que é aquela voz que a gente julga não ser ruim. Aquela voz que não é rouca, aquela voz que é brilhante, aquela voz que a gente vê que não é emitida com esforço, com cansaço, que não gera tensão. Então, quando a gente escuta, isso é uma voz saudável, tudo bem? Mas uma voz rouca sempre vai ser uma voz alterada de forma alguma. Para a pessoa que tem uma voz totalmente rouca, ela pode julgar aquilo 100% normal, adequada para ela, não vamos mexer, fica lá. Por mais que esteja com uma fenda, por mais que seja com alguma outra alteração vocal, ela julga normal? Deixa lá. Tudo bem, mas também tem a rouquidão que não tem nenhuma lesão, justamente por uma configuração de prega vocal. Por isso que a gente nunca pode classificar como uma voz normal ou uma voz patológica, ou disfônica. Sim, o Zezé de Camargo não tem uma voz saudável. A gente julga, foi uma pergunta ali, a gente julga que não, né? Eu julgo que não é uma voz normal, porque aquilo me traz uma angústia no ouvido. A gente vê que ela é emitida com esforço para aumentar a intensidade da voz. Ele também não tem essa coordenação de respiração e voz. Para aumentar a intensidade da voz, eu não preciso gritar. Eu acho que ele não aprendeu isso, mas de fato, a sensação da voz dele é desagradável. Então, eu julgo que não é uma voz eufônica e saudável. Pode até ser saudável no quesito de ele cuidar, fazer os exercícios, beber muita água, pode ser saudável nesse aspecto. Angústia é a palavra mesmo. Adorei. Mas então, podemos ir finalizando. Gente, se a gente for parar aqui para falar de todo tipo de fala... Ai, gente, foi ótimo. A gente ia ficar, assim, 5 horas, mais de 5 horas, um dia, 2 dias falando. E a gente nem gosta de conversar, né? A gente nem gosta de conversar. Irritante mesmo, Lilian. A voz do Zezé. Então, assim, porque existem muitos tipos de pessoas, muitos tipos de personalidades, e cada um tá ali na sua singularidade, com as suas questões, com o seu conjunto. Não é porque uma pessoa ela é ali gaga que vai ser gaga igual a todos os gagos do universo. Todos vão ser diferentes, todos vão ter sua peculiaridade, todos vão ter sua história de vida, todos a visão vão ter da sua gagueira biografia, diferente. a visão que ela tem, que as pessoas que convivem com ela têm. Tudo isso vai ser muito singular no processo. Então, assim, é interessante isso que a gente trouxe essa proposta, né, de fazer essa conversa de fono com psico, porque a gente vai ali entender melhor a pessoa no todo, no conjunto dela. Tanto nessa parte do sistema fisiológico como do psicológico. Então, assim, nós, aos poucos, da Clifops, vamos voltando aos atendimentos presenciais, mas a gente ainda está no online. Então, se vocês tiveram aí questões, se vocês conhecem pessoas que têm essas dificuldades ou que querem, nós estamos fazendo o atendimento online, tanto fono como psico. Eu só abro parênteses, Rai, porque fono, nem todos os casos... Nem todos, né? Pode ser atendido pelo atendimento online. Até porque o próprio conselho já fez uma publicação de que para o atendimento ser online, precisa ter a mesma qualidade do atendimento presencial. Isso Como não é que possível você está fazendo em muitos isso? casos. Em muitos casos eu não estou nem fazendo, não estou fazendo atendimento em todos os casos, somente quando é a aquisição da linguagem. Principalmente na parte de avaliação. Tudo bem, eu não faço avaliação online, até porque não dá, eu preciso da interação. O que você está fazendo online? O paciente online? está no seu ambiente familiar. Estou só com meus pacientes de continuidade.
Continuidade, né? Isso. Tá. Mas então, e que não são de desenvolvimento da linguagem, tá? Só fala MO. Só fala MO e estimulação cognitiva. Mas estamos aí todos esperançosos que vamos voltar logo mais. Assim que der, que tudo aí estiver já tendo uma perspectiva, a gente estará voltando. Mas eu faço os atendimentos online normalmente, como eu faço na clínica. Eu super indico, gente. Obrigada. Então, assim, nós vamos passar agora o tão esperado exercício para a fala. Vamos aí, que eu vou até fazer aqui junto. De relaxamento, então vamos lá. Acredito eu que o principal para coordenar tudo é a gente trabalhar a respiração. A respiração, ela guia tudo, qualidade de fala, ritmo, velocidade. E fizeram até uma pergunta, não sei se foi nesse ou foi no outro, quando a gente fala e fica assim, as veias saltando. Isso por quê? Porque a gente está com pouco ar na nossa barriga, o diafragma, vamos botar assim, no pulmão, e a gente coloca força para falar, para aproveitar aquele restinho de ar. Isso chama em coordenação pneumofonoarticulatória. Tudo bem? Então, isso a gente precisa estar ciente de que temos que trabalhar a velocidade da fala com o tanto de ar que temos dentro da gente. Combinado? Para isso, o que nós temos que entender? A respiração costo-diafragmática. Todo mundo tem que respirar assim? Não, todo mundo. Ninguém é obrigado a respirar assim. Mas ela vai dar pra gente uma melhor comunicação, uma melhora na fala, uma melhora na voz em geral. Então, ela é indicada? Ela é super indicada. É uma respiração fácil de ser aprendida? Depende da pessoa. Se ela tiver conhecimento do corpo dela, se ela tiver essa própria percepção bem aguçada. Então, que respiração costo-diafragmática é essa? Temos a respiração... Vamos lá. Respiração superior, certo? E respiração inferior. Superior e inferior, que é a costo-diafragmática. Vamos lá. Quando a gente respira pelo superior, nós estamos ativando simplesmente os nossos intercostais superiores e o nosso pulmão. Então, isso limita pra gente a expansão do pulmão. Tudo bem? Ele não vai expandir como na respiração inferior. Então, ele não vai dar pra gente um suporte respiratório muito grande pra gente poder falar por mais tempo, conversar por mais tempo, fazer esporte sem cansar muito rápido. Tudo bem? Então, o indicado é o inferior. Então, como eu sei que se eu respiro por cima ou por baixo? Por onde? Inspira vocês aí na sua casa. Inspira na sua casa. Você vê que você tá com um bebezão na sua barriga. Eu acho que ele vai puxar aí o seu diafragma. Inspira bem fundo e expira também bem rápido. E sinta o que mexeu aí em você. Se foram os seus ombros que subiu, a barriga que mexeu, e como que a barriga mexeu. Como eu estou de frente com você, você vai me dizer o que mexeu, o que você sentiu. Tá. Inspira fundo. Expira fundo. E aí, o que mexeu? Seus ombros, sua barriga, o que mexeu? Pra eu puxar, mexeu mais essa parte aqui. A superior, né? Então, o que você fez? Quando eu relaxei, foi aqui a barriga. Isso, quando você relaxou, o que aconteceu com a barriga? Ela foi pra fora ou foi pra dentro? Pra fora. Ela foi pra fora, ok. Então, você subiu e a barriga foi pra fora. Essa respiração totalmente superior. Porque mexemos o pulmão e a barriga, quando a gente terminou, ela foi pra fora. Ela foi um balão inverso. Quando a gente... Então, vamos lá, na inferior. Como é a respiração costo-diafragmática? Pra gente ter essa noção teórica. Vamos pensar no nosso diafragma, que é esse músculo abaixo dos intercostais, da costela, do externo, bem aqui embaixo. Vamos pensar. Quando a gente enche o balão, o que acontece com o balão? Quando a gente coloca ar dentro do balão, o que acontece com ele, Rai? Incha. Ele incha? Perfeito! Então, assim vai ser a nossa barriga também. Quando a gente inspira, a barriga vai ter que crescer, porque ela é o nosso balão. E quando a gente esvazia o balão, ele murcha. Então, na minha expiração, a barriga tem que ir para dentro e não para fora.
Mas Tudo o que bem? que acontece na fala? Você relaxa quando você faz esse tipo de coisa na sua fala? Com certeza, porque quando o diafragma, a gente usa o diafragma, durante a contração do diafragma, a gente ganha um aumento maior do suporte respiratório para o pulmão. Então, a caixa torácica, ela ganha uma amplitude muito maior e os pulmões conseguem captar mais ar. Então, aquela fala que a gente conseguia falar 3 palavras, a gente vai conseguir falar, por exemplo, 6 palavras, o dobro, porque a gente tem mais ar dentro da gente. Tudo bem? Então, bora lá. O exercício para treinar é isso. Inspirar jogando a barriga para fora e expirar jogando a barriga para dentro. Se assim não for possível, Como uma assim? super dica... Vamos botar aqui. Bora lá. Eu tenho que fazer respirar, inspirar e expirar pela barriga? Isso, tudo pela barriga. Você pode apertar bem aqui embaixo para você sentir. Como você tá com o bebê, acho que vai ser difícil. Então, quando a gente inspira, a gente joga a barriga para fora. É o balão. O balão tem que encher. E quando a gente expira, a barriga vai para dentro. O balão esvaziou. É interessante porque em alguns movimentos do yoga a gente utiliza essa respiração que eles falam inferior, ou, sei lá. Isso. Respiração Só inferior. respirar, Perfeito. assim, através da barriga, sem utilizar muito a parte do pulmão, né? Isso. E o que isso garante pra gente? Aumento do aporte respiratório, diminui tensão da musculatura extrínseca da laringe, onde isso tudo aqui fica muito tenso, diminui demais, porque a gente perde assim, a gente elimina todo o movimento da costela, todo o movimento superior. Então, esse movimento para. Então, essa tensão acaba. Quem só movimenta aqui, sem mexer ombro. Tudo bem? Diferença do superior pro inferior. A gente não vê mexendo nisso daqui. Então, a gente perde a atenção daqui. Além de que a gente ganha aumento de oxigenação cerebral. Velocidade de processamento melhora, qualidade de sono melhora, a saúde melhora, a produção de hormônios, das sinapses. Então, tudo isso melhora também. Se ainda assim for muito difícil, o que a gente faz? A respiração de botar a barriga para fora e para dentro, jogando os ombros para baixo. Porque é muito comum a respiração mista. Eu usar a respiração costo-diafragmática como a superior. Então, eu faço. Então, para evitar isso, eu jogo os meus ombros para baixo e uso somente a barriga. Para fora e para dentro. Se ainda assim for muito difícil, a gente faz deitado. Por quê? Quando a gente deita com a barriga para cima, automaticamente a respiração desce. Então, por gravidade, a respiração vai ficar toda aqui embaixo. Quando que ela não ocorre em respiradores orais muito graves ou quando a pessoa tiver algum comprometimento respiratório significativo. Aí, menos tensão na laringe mesmo, Lili. Perfeito. Tudo bem? Então, você pode treinar esse movimento do diafragma, de inspirar, o balão enche, a barriga cresce, e expirar, a barriga diminui deitado, que é muito significativo. E quanto ao cansaço, a atenção ao falar, a gente faz massagem, isso é super simples. A gente pensa que é mágica, mas não. Usa o massageador na região da musculatura que está tensa, na região do pescoço. A gente pode fazer também. A laringe, ela é totalmente móvel. Então, a gente pode sim, ó, lateralizar a laringe, que ele alivia. Ele pode jogar para o lado e para o outro. A gente vai sentir estralo e é super normal. Quanto mais estralo, melhor. A gente lateraliza a laringe, que ela fica mais levinha, rotaciona a cabeça, tudo isso alivia toda a tensão da musculatura extrínseca, que vai melhorar significativamente na qualidade da nossa fala, na qualidade da voz e do corpo em geral. Perfeito, amei. Vou utilizar esses recursos aqui na minha casa. É a respiração de bebê, viu, Rai? Como é que é, de quando bebê? Seu baby nascer, é essa mesmo, quando seu baby nascer, você vai ver a respiração pela barriguinha dele. É uma gracinha, né, gente? Muito fofo. Até o momento, ainda não tinha ouvido uma profissional com tanta riqueza de conhecimento e informação. Minha tia! Ô, Chica, obrigada! Parabéns, Isa! Gente, obrigada! Gente, eu queria muito agradecer a todos vocês. Infelizmente, do pessoal da primeira live, ó, contagem regressiva. Meu Deus, já! Muito obrigada, vocês que perguntaram, que participaram, adorei demais. Rai, muito obrigada, você é excelente, amor. uma parceira Você é maravilhosa também.
Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que foram 2 horas de live. Meu Deus! Qualquer coisa, nos sigam no meu Instagram, @Raiane Oliveira, e estarei